Fala rapaziada, e aí tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal. Para complementar a nossa aula passada sobre o modelo atômico de Rutherford, nós vamos falar sobre as contribuições que Bohr trouxe para esse modelo. Mas vou logo falando para vocês aí, pessoal, vão dando aquele apoio, se inscrevam no canal, ative o sininho, né, das notificações para que vocês possam aí receber as notificações quando eu lançar vídeo novo no canal, tá? Lembrando, dê aquela força lá para mim chegar na meta de 1000 inscritos aí no YouTube. Vamos lá. Para poder entender o modelo atômico de Bohr, nós precisamos primeiro falar um pouquinho sobre onda, os tipos de onda. Mas o que seria uma onda? Pessoal, uma onda é o seguinte, ela é uma perturbação que se propaga, certo? Ó, a onda, pessoal, ela transporta energia, ó, aqui no cantinho, ok, mas ela não transporta matéria, beleza? Transporta energia, mas não transporta matéria. Vamos conhecer aqui um pouco mais sobre a onda, então. Pessoal, olha aqui o desenho da minha onda. A parte mais alta de uma onda eu chamo de crista, certo? E a parte mais baixa eu chamo de vale. Pessoal, a distância entre duas cristas, tá? Ó, deixa eu voltar aqui para vocês. A distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales, nós chamamos de comprimento de onda, tá? A distância entre duas cristas ou dois vales, nós chamamos de comprimento de onda. Qual a característica de uma onda, pessoal? Toda onda ela se propaga com uma determinada velocidade, tá? E também toda onda ela se propaga com uma determinada frequência, que seria ali o número de oscilações que aquela onda tem em determinado tempo. Uma das unidades mais conhecidas aí que a gente tem é o Hertz, tá? Para calcular a frequência aí de uma onda. Existe uma equação, pessoal, que relaciona a velocidade, frequência e o comprimento da onda. Olha só, a velocidade de uma onda ela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais, ou seja, se diminui a frequência, aumenta o comprimento de onda, certo? E se diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência. Basicamente, nós temos dois tipos de ondas. As ondas mecânicas. As ondas mecânicas, pessoal, elas precisam de um meio para se propagar, como, por exemplo, o som, certo? As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio, perfeito? Elas não precisam de um meio para se propagar, né? Como, por exemplo, a luz, que se propaga no vácuo, né? É um exemplo mais comum aí, mais famoso, que a gente tem de ondas eletromagnéticas, perfeito? Vamos dar continuidade aqui, então, à nossa aula. O nosso foco aqui, pessoal, são as ondas eletromagnéticas. Olha só, o que é uma onda, então, eletromagnética, que é aquela onda que não precisa de um meio para se propagar, desculpa. Ó, ela é a oscilação simultânea de um campo elétrico e um campo magnético, perfeito? E quanto maior a frequência da onda, aumenta a quantidade de energia transportada. Lembrando que a onda transporta energia, mas não transporta matéria. E detalhe, como eu falei para vocês, o exemplo mais comum de onda eletromagnética é a luz. Perfeito, pessoal. Vamos seguir então aqui. Ó, aqui é um exemplo, pessoal, da propagação da luz. A luz branca, né, a luz que vem do Sol ali, quando ela passa por um prisma, ela é decomposta naquelas 7 cores ali do arco-íris. E percebem aqui que a gente não tem um intervalo, tá? Uma cor está do ladinho da outra aqui. A gente chama que esse espectro, ele é um espectro contínuo, tá? Um espectro contínuo. Perfeito? Então, a refração da luz aí, ela é um espectro contínuo. Perfeito. Vamos seguindo aqui avançando, então. Eu acho que vocês já ouviram falar aí no espectro eletromagnético, certo? Ó, o espectro aí visível, né, a olho humano, tem o infravermelho, ultravioleta, essa tabela aí bastante famosa. Ó, aqui estão os infravermelhos, os radares, tá? O HF, VHF, os raios-x, os raios gama, tá? E tem vários comprimentos de onda que a gente pode estar analisando, tá? Então, só para vocês terem uma noção aí que existem muito mais comprimento de ondas do que o nosso olho ele consegue observar, né? Então, ele tem só o espectro visível, fora que tem aí do não visível que a gente não consegue identificar. Perfeito. Acho que esse espectro eletromagnético aqui é bastante famoso.
Vamos avançar aqui. O que eu quero falar para vocês é do espectro dos elementos químicos, pessoal. Do espectro dos elementos químicos. Imagina, pegou a luz branca, que é aquela luz ali que vem do Sol, passou por um prisma e foi decomposta ali em 7 cores. E aqueles espectros, pessoal, eles são contínuos. Agora imagina que a gente pegue, coloque ali um gás dentro de um tubo, certo? E passe uma corrente elétrica ali e a luz que vai surgir desse gás passe por um prisma. Aquele espectro, pessoal, não vai ser contínuo. O que eu vou ter é um espectro descontínuo. E cada elemento químico ele tem um espectro diferente. Beleza? Observem aqui. Olha o mercúrio, pessoal. Olha como é o espectro do mercúrio. Espectro do hidrogênio, do sódio. Percebam que ele não é contínuo. Ele marca em alguns pontos bastante específicos. Espectro do oxigênio, do hélio, do argônio, do neônio e do lítio. Beleza? Aí para diferentes comprimentos de onda. Então imaginem só. Quando eu passo a luz branca pelo prisma, o espectro ele é contínuo. Agora, quando eu faço isso com um elemento químico, esse espectro ele é descontínuo. Daqui a pouco a gente vai entender aí essa questão dos espectros, beleza? Só queria que vocês estabelecessem a diferença aqui de um espectro contínuo para um espectro descontínuo. Fechou? Para a gente poder entender um pouco desses espectros, tá? E a relação dele com a teoria de Bohr, vamos aqui alguns postulados. Primeiro, os espectros, pessoal, eles têm uma relação muito íntima com a estrutura atômica dos átomos. Eles vão dizer muito sobre os átomos, sobre os tipos de átomo e sobre a sua estrutura. Tá? Para tentar explicar ali, fazer aquela correção no modelo atômico de Bohr, de Rutherford, desculpa, Bohr ele usou a teoria de Planck, né, a teoria do Max Planck. O que a teoria do Max Planck dizia? Ó, a energia ela não é contínua, beleza? Ou seja, ela é descontínua. E ela é emitida através de pequenos pacotes, e esses pequenos pacotes de energia ele chamou de quanto, tá? Quanto. O plural de quanto é quanta. Um quanta, vários quantas ali de energia. Ó, o que ele disse ali? A energia dos elétrons ela é quantizada, ou seja, o elétron não vai ficar ali girando ao redor do núcleo o tempo todo até perder energia e se chocar com o núcleo. A energia do elétron ali ela é quantizada. O que é outra coisa que ele falou ali? Ó, os elétrons se movem em trajetórias circulares, ó, trajetórias circulares ao redor do núcleo. Tá? E para essas trajetórias circulares, o Bohr usou um nome muito específico. Ele chamou de camadas eletrônicas ou níveis de energia, que eu destaquei aqui para vocês. Ó, camadas eletrônicas ou níveis de energia. E ele disse aí, ó, um átomo pode, de acordo com os estudos, né, foi provado aí que existem até 7 camadas eletrônicas ou níveis de energia, que são K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Então, 7 camadas ali ao redor do núcleo do átomo. Perfeito? Ó, se eu tivesse o núcleo do átomo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu teria no máximo aí 7 camadas eletrônicas. Pessoal, cada nível ou camada eletrônica ele tem um valor fixo de energia. Tá? Cada camada tem aquele valor definido de energia que é para aquela camada. Tá? Então, o elétron vai ter uma determinada quantidade de energia, tá? Específica para a camada que ele está. Certo? Quando um elétron ele salta de um nível ou camada para outro, ele pode absorver ou ele pode liberar energia. Claro, pessoal, uma camada não tem energia, tá? Igual a outra. Se ele vai sair de uma camada, ó, deixa eu mudar a cor aqui para vocês. Primeira camada aqui, então, seria a L, né? Camada L. Ou, desculpa, K. E a segunda seria a L. Vamos trabalhar com essas duas aqui, K e L. Se o átomo ele vai sair de um nível ou camada menos energético e vai para um mais energético, ou seja, ele vai sair do K e vai para o L, quanto mais afastado do núcleo, mais energético, certo? De um menos energético para um mais energético, ele absorve energia. Beleza? Ok. Tá? Agora, se ele vai sair de um nível mais energético, ou seja, de uma camada mais externa,
uma camada que está mais distante do núcleo. Para uma camada mais interna, por exemplo, da camada L para a camada K, ele tem que liberar essa energia. Por quê? Porque a camada K ela precisa de uma energia menor e a camada L precisa de uma energia maior. Então, se ele vai descer de camada, ele precisa liberar aquela energia ali que está em excesso. Perfeito, pessoal? Então, olha só as explicações aí, tá, do modelo atômico de Bohr. Perfeito. Olha só, então tentei explicar para vocês aqui numa imagem, mais ou menos que isso funciona. Ó, quando um átomo está ali de boaça e ele recebe, ó, perceba aqui que eu estou dando energia para ele. Estou dando energia para ele. Então ele está nessa camada bem aqui, ele vai saltar, o elétron salta, porque como ele ganhou energia, ele vai sair de um nível menos energético para um nível mais energético. Tá? Olha aqui o meu elétron. Perfeito. Agora, se o elétron perde um quanto de energia, tá? Se ele perde um quanto de energia, se ele perde energia, ele tem que sair de uma camada mais energética para uma menos energética. E de que forma ele vai liberar essa energia, pessoal? Ele vai liberar na forma de ondas eletromagnéticas, na forma de luz. Tá? De luz. Por isso que a gente estudou ali a luz. Deixa eu voltar aqui para vocês. Por isso que a gente estudou ali a luz. Ele vai liberar essa energia na forma de luz, tá? Na forma de fóton, na forma de luz. E cada elemento químico, pessoal, ele vai liberar uma cor diferente. Se vocês já viram ali os fogos de artifício, tá? Os fogos de artifício são feitos com vários elementos químicos diferentes. Aquela cor ali é característica para cada elemento químico, tá? Então, ó, isso aí, pessoal, chama-se estado excitado, tá? Então, o elétron está ali na camada dele, tá? Não está ganhando, não está recebendo, não está ganhando, não está perdendo energia, ele está no seu estado normal. Quando o elétron ganha energia, ele entra no estado excitado, sai de um nível menos energético para um nível mais energético. E para ele retornar de nível, ele tem que perder essa energia, ele perde essa energia na forma de luz, na forma de fóton, na forma de onda eletromagnética, tá? Um exemplo só, o sódio. O sódio é um elemento químico que, quando o seu elétron entra no estado excitado, ele emite uma coloração amarela. Então, se você está fazendo ali um arroz, aí a água do arroz ela transborda e cai na chama do fogão, a gente percebe uma coloração ali amarela, porque é a presença do sódio no sal de cozinha, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Bom, vamos entender aqui então aquela questão dos espectros, né? Cada elemento químico tem um espectro bem específico, tá? Olha só, pessoal. Os elétrons saltam, tá, em órbitas bem definidas, beleza? Como eu havia explicado para vocês aqui, tem aquelas camadas K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Isso, pessoal, explica aquelas raias ou cores, tá, que existem nos espectros descontínuos, tá, dos elementos químicos. Então, olha só, olha aqui os níveis de energia. Primeiro nível, tá, segundo nível, terceiro nível e quarto nível de energia, tá? Então, tem aqui as cores, pessoal. Uma cor para cada nível. Ó, esse nível tem uma cor, esse nível tem outra cor, esse nível aqui tem uma outra cor. Então, cada espectro daquele ali seria uma camada, tá? Eletrônica do elemento químico seria um nível, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Tamo junto, é nóis e até a próxima.